Cláudio Salles, presidente do Instituto Ascende Brasil, está conosco aqui no Cenário Econômico. Cláudio, bem-vindo. Muito obrigado, Pedro. Qual é a situação desse ano? Nós estamos já no pleno inverno brasileiro. Qual é hoje a realidade das represas brasileiras? Temos garantia de fornecimento? Um pouco de conceito, brevemente, para poder entender do que se trata. O Brasil, do ponto de vista do abastecimento de energia elétrica, comparativamente com outros países, é até privilegiado. Fontes renováveis predominantemente hidrelétrica e grandes reservatórios que armazenam água, vale dizer, armazenam energia para ser consumida depois dessa energia. A medida desses reservatórios, o nível desses reservatórios, portanto, é um dado crucial no planejamento do abastecimento de energia elétrica. E esse dado ele é função de duas coisas. Obviamente, em função da chuva que chegou até aquele momento, do nível de reservatório que se chegou até aquele momento, e de uma expectativa, de uma probabilidade de chuva futura, para comparar com a probabilidade de consumo que vai acontecer nos meses e nos anos futuros. Por isso, tem sempre esse questionamento. Em termos de números objetivos, a situação hoje é de conforto, ou seja, o risco não é iminente, o risco de desabastecimento, por várias razões. Primeiro, por esses números objetivos, do jeito que eles estão colocados. Segundo, por uma razão que, na verdade, é um efeito colateral de uma moléstia que está nos afetando, que é da recessão, tá? E que produziu o efeito colateral de uma queda muito grande do consumo de energia, ou seja, a pressão de consumo em cima dos nossos reservatórios diminuiu. Portanto, objetivamente, os cálculos são feitos e atualizados mensalmente, pelo menos, quer dizer, mais do que isso até, né? Que não há risco de desabastecimento. Hoje se trabalha com nível de risco dentro da faixa de controle para os próximos ano e 2 anos. E até numa situação de sobreoferta de energia, que é uma situação diferente da que vivemos em alguns momentos do nosso passado. Cláudio, me permita aproveitar a sua presença aqui para a gente entender um pouco esse sistema, porque esse é um assunto que, digamos, faz parte da pauta do dia a dia de todos nós, porque passamos pela ameaça do apagão, de uma severidade maior, tivemos que economizar muita energia. Até economizar não é o problema, usar de forma racional não é o problema. Esse foi, digamos, o lado bom da crise. As pessoas começaram a perceber que dá para usar de forma racional a energia, porque nada é ilimitado no mundo. Recursos naturais não são ilimitados. Mas a gente melhorou a capacidade de oferta, independentemente desse efeito colateral da crise, do consumo mais baixo. Nós temos hoje, se o país voltar a crescer, ou seja, o país se preparou para ter oferta de energia? Eu vou lhe explicar isso, talvez dando alguns conceitos de números. Primeiro, todo mundo tem na memória, pelo menos os mais velhos, o que aconteceu em 2001, que nós tivemos o racionamento em 2001 e 2002. O nível dos reservatórios em 2001 estava extremamente baixo e era o mesmo nível do reservatório que nós tivemos em 2014. Por que em 2001 o país foi levado a um racionamento, ou seja, um corte forçado de cerca de 20% do consumo de energia, e em 2014 não foi? Uma das razões é porque aumentou a interligação do sistema. O Brasil tem um sistema interligado de linhas de transmissão que, de forma cada vez mais robusta, está permitindo que você faça a transferência de grandes blocos de energia de uma região para outra. Isso é um aspecto positivo. Isso é um dado da realidade. De inteligência de engenharia aplicada. Isso, exatamente. É da evolução normal do sistema. Mas de qualquer forma, era um nível crítico de reservatórios em 2014. Hoje nós estamos com, enfim, na média, o subsistema mais relevante, a região mais relevante do ponto de vista de armazenamento é a região sudeste, centro-oeste, onde está a maioria dos nossos reservatórios. Nós estamos com um nível de 46% nessa época do ano, que já é, digamos, a meio caminho do período da seca, entre aspas, né? O ano passado era em torno de 50%, pouco acima de 50%. Então, comparativamente, um pouco pior. Porém, sem tanta pressão de demanda. Portanto, com água suficiente, em português bem simples, com água suficiente para atravessar esse resto do período de seca, com condição de atender a necessidade do consumo, baseado inclusive na possibilidade de transferência de uma região para outra. Bom, só para não faltar, me permite uma observação, Pedro. Quer dizer, eu estou me referindo ao setor sudeste e centro-oeste, que é o mais relevante, é 70% da nossa capacidade de armazenamento. No Nordeste, a situação é extremamente crítica do ponto de vista do nível de reservatórios. Está na faixa de 17% e 18%. Porém, mesmo sendo crítica, do ponto de vista de abastecimento, mesmo sendo crítica a situação dos reservatórios, do ponto de vista de abastecimento de energia, dá para intuir até do que eu falei antes, não é tão crítico porque ele está recebendo grandes blocos de energia do norte,
né, para o Nordeste e blocos de energia do Sudeste para o Nordeste. Dada essa interligação do sistema. Eu vou lhe fazer a segunda pergunta, mas antes, você falou, estamos no meio período da estiagem, ou seja, no meio do tempo ali, porque começa a chover forte de novo em setembro, é isso? Do ponto de vista do setor elétrico, o que se considera é que o período das chuvas começa consistentemente mais a partir do final do ano, digamos novembro, né, e vai até abril. Né? Então, fora disso, seria o período da estiagem. Então, teoricamente, de abril até outubro, novembro para começar a chover mais pesadamente, onde nós temos os principais reservatórios. Nós estamos mais ou menos a meio caminho. Bom, volto à segunda questão do efeito colateral. Aliás, a expressão me permite, é extremamente feliz como diagnóstico, embora seja uma coisa ruim. O efeito colateral de ter, sobretudo, um consumo industrial muito mais baixo, dado o momento de crise econômica que ainda vivemos, nós estamos numa tentativa de retomada, mas a indústria automotiva, só para citar um dos exemplos, e ela usa muita energia, está com 50%, 30%, 40%, dependendo da linha, com ociosidade. Ou seja, você tem uma parte da indústria que não está funcionando, maquinário parado, ou em funcionamento menor do que poderia. Se essa retomada ocorrer ao longo deste ano, como se espera, e mais fortemente a partir de 2018, levando-se em conta a normalidade do sistema, nós temos energia para ofertar? Também no que diz respeito à oferta de energia, a resposta é tranquilizadora. Isso está sendo levado em conta. Você mesmo tem reportado as perspectivas de crescimento do PIB. O consumo de energia ele mantém mais ou menos uma elasticidade próximo de 1 em relação ao PIB. Né? Então, se o PIB vai crescer, a expectativa é que esse ano em torno de 0,5%, coisa desse tipo, não devemos esperar nenhum crescimento muito abrupto do consumo de energia. Será alguma coisa próxima disso. Tem até uma elasticidade, enfim, pode-se considerar uma elasticidade um pouco maior, porque tem capacidade ociosa, se isso voltar. Então, de alguma maneira, na hora que você, digamos, da partida rápida em fábricas que estão paradas, né, você tem um aumento mais instantâneo de energia. Mas a ordem de consumo de energia, mas a ordem de grandeza disso não é muito relevante do ponto de vista do consumo global de energia, porque está limitado, em última instância, ao potencial de crescimento de PIB. Está se falando hoje 0,5%, para 2017, 2018 nada muito brilhante, né? Para quem trabalhava com expectativas de crescimento do mercado de energia, do consumo de energia na faixa de 3 a 4% na média por ano, hoje a nossa realidade é muito menor do que isso, quer dizer, esse 0,5% agora, 1, pouco ano que vem, coisa desse tipo. E tem investimento na área? Tem infraestrutura na área para garantir, digamos, que o grande desejo é que a gente volte a crescer 4, 5, 6% ao ano. Na verdade, o país precisa crescer e crescer muito. Claro. Só para absorver a mão de obra que entra todo ano com jovens que deixam de ser jovens e começam a ficar adultos e, evidentemente, essa gente entra no mercado de trabalho. Sem contar o que eu tenho de massa ociosa ali também. Tem investimento para isso? Eu estou entendendo a sua pergunta se tem potencial de investimento. Exatamente. E a resposta é sim. Tem até uma situação mais grave, sob certos aspectos, eu vou comentar. Hoje, existe uma sobreoferta de energia, ou seja, projetos que foram leiloados e contratados há 3 anos atrás ou 5 anos atrás, que estão ficando prontos e não tem mercado para eles. Né? Então, esse é um problema. Uma segunda questão é que também, principalmente no que diz respeito a fontes renováveis, né, fontes de acionamento flexível com destaque para a geração eólica, né, que vinha trabalhando com potencial de crescimento muito vigoroso e que se instalou aqui no Brasil, desenvolveu um parque, digamos, uma cadeia de produção habilitada para um crescimento do consumo, vale dizer, novas usinas no ritmo muito mais acelerado, hoje está fortemente ocioso. É triste a gente ver que por conta da recessão, por conta, enfim, do país não crescer do jeito que seria desejável, você vê grandes indústrias que se instalaram aqui sendo forçadas a demitir gente, a cortar linhas de produção, coisas desse tipo. Então, eu diria que não apenas, quer dizer, a resposta foi cumprida, mas a sua pergunta, não apenas há potencial de investimento, como um desejo, quase que uma necessidade, uma luta para que se revigore o mercado, cresça novamente a demanda de energia, para você poder realmente alocar essa capacidade de produção que está instalada aí e que agora ficou fortemente ociosa.
porque seria, uma última, rapidamente um comentário seu, seria uma pena você ter feito um investimento em energia, de infraestrutura é longo, é demorado, e quando você tem pronto, você não tem um consumidor, porque tem uma crise econômica, é terrível, não é? Esse é o grande dilema. É uma perda de oportunidade. Esse é o grande dilema. Por outro lado, você também não vai construir a usina que não terá consumo para ela. Claro. Né? Alguém tem que pagar por isso. Então esse é o grande dilema, a dificuldade, enfim, e é mais um efeito colateral, nesse caso, dantesco, pelo qual está passando o país. Quer dizer, essa recessão tão profunda e tão prolongada, certamente jamais vista na nossa história e talvez na história de muitos países, está custando pedaços da carne da sociedade brasileira muito profundos. Cláudio, obrigado pela gentileza. Um abraço, Pietro. Obrigado. Aliás, mais uma razão para a gente esperar e torcer, e esforçar e mudar, sair da caixa para fazer a economia crescer.